O pensamento que decide tudo. Você já percebeu como alguns dias parecem conspirar contra você enquanto outros fluem com uma facilidade quase estranha? Talvez você acorde motivado, cheio de planos e clareza. Mas horas depois se vê preso em distrações, dúvidas e decisões pequenas que silenciosamente mudam todo o rumo do seu dia. Existe um ponto invisível entre aquilo que você imagina para sua vida e aquilo que realmente acontece. E esse ponto não está no mundo lá fora, não está nas pessoas, não está na sorte. Ele está no pensamento que você aceita como verdade antes mesmo de perceber que fez uma escolha. Este vídeo não é apenas sobre mentalidade. É sobre o momento exato em que você decide sem perceber e transforma possibilidades em limites. Enquanto você assiste, observe seus próprios pensamentos reagindo a cada frase. Talvez você se identifique com situações que viveu ontem. Talvez sinta um leve desconforto ao perceber padrões antigos. Isso é normal. A maioria das pessoas acredita tomar decisões conscientes. Mas a verdade é que um único pensamento silencioso pode definir se você tenta ou desiste. Se você persiste ou recua. Se você cresce ou permanece parado. Antes de continuar, me diga nos comentários qual pensamento mais se repete na sua mente quando algo dá errado. Eu quero entender como você reage por dentro, porque é exatamente aí que tudo começa. Imagine duas pessoas enfrentando o mesmo desafio. Uma pensa que ainda não está pronta e recua. A outra pensa que vai aprender durante o processo e avança. O mundo externo não mudou, o desafio continua o mesmo, mas o resultado se transforma completamente por causa de um pensamento inicial. Esse pensamento não parece poderoso quando surge. Ele aparece disfarçado de lógica, de proteção, de prudência. Ele parece inofensivo, mas decide silenciosamente se você vai viver uma história de tentativa ou uma história de arrependimento. A maioria das pessoas acredita que precisa mudar hábitos, rotinas e ambientes, mas ignora o primeiro passo invisível que determina todas as ações seguintes. Você não reage ao mundo como ele é, você reage ao significado que cria dentro da sua mente. E esse significado nasce de um pensamento que passa tão rápido que você raramente questiona. Talvez você já tenha sentido aquele momento em que tudo parecia possível e, de repente, uma frase interna surgiu dizendo que não valia a pena tentar. Essa frase não surgiu do nada. Ela foi construída ao longo de experiências, medos e interpretações que você acumulou ao longo dos anos. O problema não é ter pensamentos negativos. O problema é aceitar automaticamente aquilo que aparece na sua mente como se fosse uma verdade absoluta. O pensamento que decide tudo não é o mais alto, não é o mais dramático, não é o mais intenso. É aquele que você aceita sem perceber. Ele define sua postura, sua energia e até a forma como você interpreta cada pequeno sinal ao seu redor. Quando você acredita que algo vai dar errado, seu cérebro começa a procurar provas que confirmem essa expectativa. Quando você acredita que pode aprender, seu cérebro começa a identificar oportunidades escondidas que antes passavam despercebidas. Existe um momento silencioso antes de cada ação importante. Um instante curto em que você conversa consigo mesmo. Esse diálogo interno pode ser encorajador ou limitante. A maioria das pessoas nunca presta atenção nele. Elas acreditam que o problema está nas circunstâncias externas, mas ignoram a conversa privada que define sua postura. O pensamento que decide tudo não aparece com aviso. Ele surge como uma sensação rápida, uma interpretação automática, uma conclusão silenciosa que parece óbvia. Você pensa que está reagindo à realidade, mas na verdade está reagindo à versão da realidade que sua mente criou em segundos. Quando você percebe isso, ganha uma liberdade poderosa. Você começa a observar em vez de apenas reagir? Vamos falar sobre o medo disfarçado de racionalidade. Quantas vezes você disse para si mesmo que não era o momento certo? Que precisava de mais preparo, que talvez fosse melhor esperar. Algumas dessas decisões são realmente prudentes,
mas muitas delas nascem de um pensamento que tenta proteger você do desconforto do crescimento. Esse pensamento se apresenta como lógica, mas na verdade é apenas uma tentativa de manter tudo previsível. O problema é que o crescimento exige exposição, tentativa e risco. Quando você aceita o pensamento limitante sem questionar, você cria um ciclo invisível de autossabotagem suave. Não é uma sabotagem dramática, é silenciosa, lenta e aparentemente razoável. E exatamente por isso é tão difícil de perceber. Talvez você esteja se perguntando se é possível mudar a forma como pensa. A resposta não está em tentar eliminar pensamentos negativos. Isso seria impossível. A verdadeira mudança acontece quando você começa a notar o pensamento antes que ele se transforme em decisão. Observe suas reações em situações simples. Quando alguém critica você, qual é o primeiro pensamento que surge? Quando surge uma oportunidade nova, qual é a primeira interpretação que aparece? Esse primeiro pensamento não precisa ser o seu destino. Ele é apenas um reflexo automático. O poder começa quando você percebe que pode escolher qual pensamento vai alimentar e qual vai deixar passar. Agora imagine que sua mente funciona como um filtro invisível. Tudo o que você vê, ouve e sente passa por esse filtro antes de se transformar em ação. Se o filtro estiver baseado em medo, cada desafio parecerá maior do que realmente é. Se o filtro estiver baseado em aprendizado, cada erro se transformará em experiência. O pensamento que decide tudo não é apenas uma frase interna. É um padrão invisível que define a forma como você interpreta o mundo. Esse padrão pode ter sido criado por experiências antigas que já não refletem quem você é hoje. Quando você percebe isso, começa a questionar interpretações antigas e abrir espaço para novos significados. Existe uma armadilha comum que impede muitas pessoas de evoluir. Elas acreditam que precisam se sentir confiantes antes de agir. Mas a confiança verdadeira não nasce antes da ação. Ela nasce depois da repetição, depois das tentativas imperfeitas, depois de enfrentar pequenas incertezas. O pensamento que decide tudo muitas vezes diz que você precisa estar totalmente pronto antes de começar. Esse pensamento parece responsável, mas frequentemente é apenas uma desculpa para evitar o desconforto inicial. Quando você aprende a agir mesmo com dúvidas, descobre que a confiança cresce enquanto você avança. Agora pense nos momentos em que você se surpreendeu com sua própria capacidade. Talvez você tenha realizado algo que antes parecia impossível. Se você voltar mentalmente para aquele instante inicial, vai perceber que houve um pensamento diferente. Talvez tenha sido uma curiosidade, uma abertura ou apenas a decisão de tentar. Esse pequeno pensamento alterou toda a sequência de eventos que vieram depois. Isso mostra que não são apenas grandes decisões que transformam a vida. São microdecisões internas que se acumulam ao longo do tempo. Chegamos a um ponto importante. Muitas pessoas acreditam que o pensamento positivo é a solução para tudo, mas a verdadeira mudança não está em repetir frases motivacionais sem reflexão. Está em desenvolver consciência sobre aquilo que você pensa automaticamente. Quando você identifica padrões repetitivos, começa a enxergar escolhas onde antes via apenas reações. Esse é o momento em que você assume a direção da sua própria narrativa. Você deixa de ser um espectador das suas emoções e passa a ser um observador ativo. Talvez neste momento você esteja percebendo pensamentos que nunca havia notado antes. Isso é um sinal poderoso. A consciência é o primeiro passo para a transformação. Quando você reconhece um pensamento limitante, cria um espaço entre o impulso e a ação. Nesse espaço existe liberdade. Você pode decidir experimentar uma nova abordagem, testar uma resposta diferente e explorar possibilidades que antes ignorava. Pequenas mudanças internas criam grandes impactos externos ao longo do tempo. Agora imagine como seria sua vida se você questionasse o primeiro pensamento que surge em momentos de dúvida.
em vez de aceitar automaticamente a narrativa negativa. Você poderia perguntar se aquela interpretação é realmente verdadeira ou apenas uma suposição antiga. Esse simples questionamento quebra o piloto automático mental. Você começa a construir respostas mais conscientes e alinhadas com quem deseja se tornar. Esse processo não acontece de um dia para o outro. É uma prática diária de observação e escolha. Vamos falar sobre responsabilidade emocional. Muitas pessoas acreditam que seus sentimentos são causados exclusivamente por eventos externos. Mas a emoção nasce da interpretação que você faz sobre o que acontece. Dois indivíduos podem receber a mesma crítica e reagir de maneiras completamente diferentes porque seus pensamentos iniciais são diferentes. Quando você assume responsabilidade pela forma como interpreta o mundo, ganha poder para transformar experiências difíceis em oportunidades de crescimento. Chegamos ao momento de virada. Pense em uma situação atual que parece estagnada. Em vez de perguntar o que o mundo precisa mudar, pergunte qual pensamento você está repetindo sempre que pensa nesse desafio. Talvez exista uma frase silenciosa dizendo que você não consegue, que não é capaz ou que não tem recursos suficientes. Agora imagine substituir esse pensamento por uma pergunta aberta. O que posso aprender aqui? Qual pequeno passo posso dar hoje? Como posso testar uma nova abordagem? Essa mudança não ignora dificuldades. Ela transforma sua postura diante delas. O clímax deste vídeo não está em uma revelação mágica, mas em uma percepção profunda. O pensamento que decide tudo não precisa ser perfeito. Ele precisa ser consciente. Quando você escolhe um pensamento que incentiva ação, aprendizado e curiosidade, cria um efeito cascata positivo que se espalha por todas as áreas da sua vida. Não é sobre eliminar medos ou dúvidas. É sobre não permitir que eles decidam por você sem questionamento. Se você chegou até aqui, quero fazer um convite direto. Escreva nos comentários qual pensamento você percebeu que mais influencia suas decisões. Compartilhar isso cria clareza e também ajuda outras pessoas a se reconhecerem nas suas palavras. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, deixe o like para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem e se inscreva no canal para continuar aprofundando sua mente e expandindo sua consciência. Sua participação ativa e transforma este espaço em uma comunidade de crescimento real. Antes de encerrar, lembre-se de algo essencial. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Observe apenas o próximo pensamento importante que surgir hoje. Pergunte a si mesmo se ele está conduzindo você para frente ou mantendo você parado. Escolha conscientemente qual narrativa você deseja fortalecer. Pequenas escolhas internas criam grandes mudanças externas ao longo do tempo. O pensamento que decide tudo está acontecendo agora mesmo enquanto você reflete sobre suas próximas ações. E a partir deste momento, você não é mais um espectador desse processo. Você é o autor consciente das decisões, que começam dentro da sua mente e se transformam em realidade através das suas atitudes diárias.